Oh, respira para estar presentes aqui, que hoje o tema promete, né? Vamos falar, estar juntos para falar de amor. Quando se fala de amor, é muito convidativo, né? Então, então vou convidar vocês que estão chegando agora para respirar um pouquinho, alinhar as mãos no peito, para estarmos presentes, fortalecermos aqui o grupo, nossa egrégora, não é? E para que seja um encontro amoroso, né? Então, vamos sentir nossa respiração, acalmando os pensamentos, deixando os problemas, o excesso de pensamento, de confusões fora, para a gente ter uma escuta amorosa. Isso, afasta um pouquinho as mãos, deixa esse peito expandir em amor, em receptividade. Vamos pedir a ajuda e a guiança dos nossos mestres e guias pessoais, do guia, da Eva, do John, de toda a egrégora amorosa que se faz presente na noite de hoje. E vou trazer umas palavras aqui, uma oração pequenininha do guia. Vocês são muito mais do que acreditam agora. Se vocês caminharem no sentido de encontrar o eu real, de se identificar com ele através das camadas da escuridão, vocês descobrirão a beleza infindável do universo. Cada vez que respiram, vocês inalam seu poderoso amor e sabedoria. Não há nada que rodeie e impregne vocês que não seja uma expressão da magnitude de uma criação divina e benigna. Quanto mais vocês estiverem cientes disso, mais seus corações ficarão cheios de alegria e gratidão. A beleza infindável do universo só poderá ser sentida como realidade quando vocês percorrerem até o fim as suas áreas sombrias. Sejam abençoados, cada um de vocês. Sintam o amor que os atinge vindo de um reino onde vocês têm muitos amigos que os guiarão até aqui. E nessa guiança até aqui, a nossa conversa hoje, nós recebemos as bênçãos do mundo de Deus, para que seja uma troca, né, nutridora para todos nós. É isso, meus amores, sejam bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar um pouco sobre a palestra 107, que são os 3 aspectos que impedem o homem de amar. Vamos falar de amor, né, Ronaldo? Isso. Por isso que eu falei que quando, né, o tema traz essa palavra amor, por si só ele já é muito convidativo para a gente. Tá? Porque esse é um anseio das nossas almas. Embora a gente tenha muitos conceitos, né, equivocados, a gente faça diversas leituras, mas aí eu quero começar exatamente fazendo esse convite, um convite de que a gente possa, né, abrir o nosso cardíaco com essa percepção, como você convidou, né, aí no início, com essa percepção de que esse anseio e essa capacidade de amar, ela está aqui, ela é em cada um de nós, né? Então, esses 3 aspectos que a gente colocou aí no tema, né, que o guia traz nessa palestra, na 107, esses 3 aspectos que nos impedem de amar, como o próprio título diz, eles constituem nãos internos nossos, né? Embora a gente vá trazer, a partir da experiência, sobretudo das experiências que as nossas crianças teve em conexão, né, com os nossos pais, com as pessoas que assumiram lugares de autoridade. E em cada experiência dessa, a gente, quando criança, foi
tirando, né, tirando conclusões a partir das impressões, daquilo que a gente sentiu nas experiências. E aí é importante a gente compreender isso no início da palestra para que a gente possa compreender esses aspectos, né? Como é que eles atuam hoje na nossa vida. Então, lembrar aí que a criança ela tem uma característica de um amor exigente, porque ela traz, né, a conexão com esse anseio de alma em cada um de nós, ela exige um amor ilimitado, né, egocêntrico, exigente. Então, quem tem filhos, né, ou quem trabalha com crianças, percebe muito isso, né? Então, se a gente tem uma criança aqui e a gente, por um momento, não dá atenção a ela, ela vai buscar uma forma de receber essa atenção, porque para ela é assim, ou você olha para mim, né? Ou você me dá isso que eu estou necessitando, ou você não me ama. Então, essas conclusões errôneas que a criança vai tirando das experiências, porque por mais maduros que os nossos pais tenham sido, ou por mais que eles tenham tido boas intenções, eles são humanos, que por mais que os pais tenham dado o seu melhor, e aí quando eu falo de dar o seu melhor, significa dizer, dar a partir do que era possível, né, para os nossos pais, assim como nós, enquanto pais, né, também, a impressão, né, da criança é que é importante aqui nesse olhar, tá? Porque muitas vezes, né, necessidades reais da criança, como, por exemplo, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser cuidado, de ser alimentado, de ser nutrido, em algum momento isso, né, também não foi 100% nutrido, digamos assim, não foi 100% preenchido. Então, essas faltas e essas concepções errôneas, essas impressões generalizadas que a criança vai tirar da experiência, vai exatamente, né, construindo essas barreiras, esses impedimentos internos que nos impede de amar, tá? E aí nós hoje vamos... Só acrescentando uma falazinha, né, do que tu traz da criança, é assim, só para quem entrou aqui, que não está acostumado com essa linguagem, né? Mas lembrar que a criança, a exigência dela de amor é 100%, né? 100%. Ou é 100%. Ela quer... Só complementando. Pode continuar, querido. É algo assim. Márcia, né? Márcia olhou aí para a filha que está próxima, né? Então, não olhou para mim, ela não me ama. Uma filha não me ama, né? A gente percebe muito isso. Uma vez eu estava com uma amiga e, né, a gente estava quase que inteiro dando atenção à filha, e aí um colega chegou e foi conversar comigo, né? E não era nem minha filha, tá? Mas a filha dela pulou no meu colo assim, ficou dando cheiro, tá? E a gente até gargalhou na hora, porque viu claramente como ela está assim, ó, não dá atenção, não. Porque ali tinha algo que ela sentia como, né, totalmente para ela. Tá? Por isso que eu falei, é uma exigência de amor, né? É um amor ilimitado, porque também a criança que ainda, principalmente ainda não construiu, né, um ego, ela está em conexão com a sensação. Daí a importância da gente perceber as sensações, né? Perceber o que está acontecendo aqui internamente em mim. Então, isso hoje nós vamos trazer, né? De que esses três impedimentos, eles são impedimentos internos. Eles estão aqui impressos em mim, né? E que eu vou passar muitas vezes até sem estar consciente, atuar a partir deles. E aí é importante a gente ter esse esclarecimento, né, desses impedimentos. Então, em virtude dessas concepções errôneas, o que eu estou chamando aqui de concepção errônea? Todas essas conclusões generalizadas que a criança vai tirando. Tá? Por exemplo,
se de repente a criança tem uma experiência onde ela viveu uma questão de dor, por exemplo, de violência por parte de um desses pais, ela não vai tirar uma conclusão assim, naquele dia, né, o meu pai, o nosso adulto hoje faz essa interpretação, Sim. mas para a criança é assim, os homens são violentos, né? E aí, óbvio que eu vou criar movimentos internos para me defender. Então, no PEFL, a gente aprende muito isso, de que nós temos um âmago, nós temos um centro na nossa personalidade, onde nós temos um potencial aqui, tá? E que se a gente trabalha removendo esses impedimentos internos, essas barreiras que nós vamos construindo a partir dessas crenças, das concepções errôneas, das imagens impressas aqui das nossas experiências, a gente vai cada vez, né, se aproximando desse centro, desse âmago. E aí onde a gente vai acessar isso que a gente está chamando de amor, tá? Porque o amor está presente em tudo na criação. Ele é. Tá? Não é algo que eu tenho que fazer para poder agradar a Márcia, para a Márcia poder me amar. Tá? Por isso que uma das coisas muito importantes da gente ter clareza hoje, antes de ir, é que assim, não se exige ter que amar. Né? Às vezes isso é difícil da gente compreender, mas dizer assim, não é porque eu sou mãe ou porque eu sou pai que eu tenho que amar o filho. Não. O Guia, na palestra do Medo de Amar, ele traz muito isso. Ele diz, a gente pode escolher, né? Pelo menos naquele momento, respeitar, cuidar, proteger, né? E isso vai, talvez, né, abrindo essa possibilidade de que a gente acesse um lugar de amor. Porque isso também é amor. Né? Cuidar, respeitar, também é. Tá? Exato. Então, é importante a gente ter isso como início. Tá? Então, nós vamos trabalhar a partir desses 3 impedimentos que eu estou chamando aí de nãos internos. Né? São partes nossas que dizem assim, eu não vou amar. E não é porque não quer deliberadamente amar, é porque em algum momento isso se torna ameaçador para nós. Tá. Né? Exato. É um impedimento que não é consciente, mas a gente trabalha para trazer à consciência essas barreiras. Isso. Barreiras internas, para que a gente possa se mover e atingir, como você traz aí, viver o amor. Mas é isso. Vamos ver se a galera está curiosa, para quem não conhece os 3 aspectos. Seria tão bom se a gente só tivesse 3, né? A gente vai sair dessa noite com um bom caminho andado para resolver essa questão. Tá? Mas hoje a gente vai falar de mais 3. Exato, exato. E que esses 3 aspectos, eles existem em todos nós, né? Mas que em alguns pode coexistirem de forma até equilibrada, mas em um ou outro, um aspecto desse ele vai ser até mais, ficar mais em uso, vamos dizer assim, mais expresso, né? E aí existem as identificações aí. Mas posso trazer o primeiro aspecto? Claro! O primeiro aspecto que a gente traz é o repressor. Não é? O aspecto repressor, porque esse nome repressor, ele expressa bem isso, porque ele reprime os sentimentos naturais. Então, você bloqueia o sentimento, o fluxo dos sentimentos naturais que você possa vir a ter por aquela pessoa. Então, você não expressa esses sentimentos, né? Eles são bloqueados. São bloqueados por quê? Pelo medo de ser forçado a fazer algo que você não queira, que você não esteja disposto a dar em determinado momento.
E aí, como você reprime esses sentimentos naturais, com medo, disso resulta em culpa, não é? Porque deliberadamente você escolhe não dar. Né? E o que é que gera muito isso, essa culpa? Gera falta de autoconfiança, falta de autorrespeito. Né? Então, quando traz esse exemplo, eu vejo muito assim, vou dar um exemplo assim, você está com seu parceiro e ele traz determinado aspecto, determinado problema, algo que naquele momento você não queira entrar em contato com esse aspecto do parceiro, não é agradável para você, ou determinado assunto, ou determinado problema, ou determinado aspecto, não é agradável. Então você reprime e fica no superficial, né? E mas isso gera culpas dentro da gente, porque nós amamos aquele ser, mas escolhemos não dar nosso amor, não dar o melhor de nós para aquele ser. Então, esse movimento de reprimir o sentimento natural, ele vai gerar culpas. E aí o que nós mais tememos acontece, que é, movido pela culpa, nós começamos a fazer movimentos de dar em excesso a esse parceiro, né, em outros setores, porque nós não demos amor a ele. Então, nós damos em excesso, fazemos muito pelo outro, né, mas não damos a partir do amor, mas a partir do sentimento de culpa. Né, e ficamos presos. Né? Nós somos explorados, nos colocamos numa situação de ser explorados. Né? Tudo por conta dessa necessidade. Eu vejo muito, inclusive, Aronaldo, você trouxe um aspecto da criança, eu vejo muitos pais, nós como pais, né, vou colocar porque eu sou mãe e a gente se coloca assim nesse movimento onde a gente reprime o sentimento natural aos filhos, né, de amor, de carinho, de colo, e por algum momento com medo de que não, vai ser sempre assim, essa criança vai ficar mal acostumada, eu vou ter que dar muito amor a ela, no momento que eu não vou estar disposto a dar amor. Enfim, e isso gera culpa e dizemos não a essa criança, não colocamos limites, né? Porque nós não queremos dizer não. Então, é muito mais fácil eu lidar com o aspecto do meu parceiro, onde eu digo assim, olha, dou uma escuta amorosa. Em outro momento, caso o parceiro cobre essa atenção em excesso, essa escuta amorosa, e eu não esteja realmente com vontade de dar, eu digo não. Mas os dois movimentos de sim e de não serão a partir do sentimento de amor, e não do sentimento onde eu reprimo esse movimento natural de dar. Né? E o Gui, ele traz muito isso, que é mais verdadeiro você realmente colocar, né? Dizer o sim no momento certo, dar o que você... em algum momento você vai realmente querer dar a sua escuta amorosa, o melhor de você àquele parceiro. Em outro momento, não, você não vai estar disposto. Então, é muito melhor você enfrentar o sim e o não. Né? E aí, você quer acrescentar algo a esse aspecto, Ronaldo? Não, tudo bem, tá tranquilo. E aí é muito interessante, porque quando você diz o não, vem algo assim, é possível amar sem ter que preencher cada exigência infantil do outro, sem ter que ceder. Não é? Porque é muito mais fácil você enfrentar essa exigência infantil, seja num parceiro, seja eu como mãe com um filho, e dar o meu melhor de mim quando eu estiver realmente com vontade de dar meu carinho, minha atenção, e em determinado momento colocar o limite e dizer, não, eu não estou afim, eu não quero lidar com esse aspecto, lidar com esse movimento agora. Né? Então, as duas correntes, tanto sim nesse caso quanto não, ela vai vir a partir do meu melhor, que é do que verdadeiramente eu estou sentindo naquele momento, né? Que é a vontade ou do sim ou do não.
e não movido por culpa, né? Então, esse não, ele é possível porque eu removi o não interno ao amor, né? Aquele não que eu disse, não, não quero ver isso, não quero olhar para isso. Não, em alguns momentos eu digo sim, né? E em alguns momentos eu digo não, né? Então, a saída é ser e deixar não reprimir esses sentimentos naturais, né? Porque isso vai vir mais força. E quando você traz isso, vai ficando claro, né, para a gente de que nós estamos temendo, né, aquilo que está se movendo dentro de mim. Né? Daí a gente está trazendo isso como um impedimento interno. Né? Então, muitas vezes a gente, do lugar do adulto, sabe que a melhor forma ali, por exemplo, seria eu dizer um não, porque é uma necessidade ali, né, de colocar um limite, mas muitas vezes a gente não faz isso. Por quê? Por essas impressões internas, né? Porque eu tenho a sensação de que aí meu filho não vai me amar, não vai gostar de mim, não vai, né? E aí é onde a gente percebe que, embora tenha aí a necessidade real do adulto, né? Pelo que nós trazemos de impressão interna aqui, né? Que a gente pode chamar aí de uma consciência infantil, muitas vezes nós estamos atuando, né, com uma atitude muito mais imatura do que aquele filho que é criança e que está na expressão natural né, do sentimento dele lá. Porque, como a gente falou no início, a criança quer algo e aí ela vai espernear mesmo, e ela vai querer do jeito dela. E a gente, né, enquanto adulto, é que muitas vezes precisa dizer assim, não é possível agora, né, não pode, mas também olhar que às vezes a gente vai para outra polaridade. Né? A gente vai para um lugar de não, 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 né? Quando, na verdade, a gente sente que ali eu poderia dizer um sim, ali eu poderia acolher, e isso tem muito a ver com o que nós trazemos internamente. É daí, inclusive, que a gente passa para o segundo aspecto. Né? Exato. Não sei se você ainda quer trazer mais alguma coisa desse primeiro Não, aspecto. não, acho que esse achar, podemos ir para o segundo. Isso. Que o segundo aspecto está relacionado com esse mundo superior, simbólico, né, das nossas crianças, e que a gente traz isso hoje ainda aqui nas nossas experiências mesmo como adultos. Né? Então, porque aí tem a questão de querer pertencer, tá? De querer ser aceito. Então, a criança está lá, ela quer ser amada, ela quer pertencer àquela família, né? Ela quer ser amada por aquelas figuras de autoridade. E aí esse mundo simbólico superior, ele, na experiência da criança, né, de forma concreta, a proximidade dele inicialmente é a conexão com papai e mamãe. Tá? Ou com quem assumiu esses papéis, esses lugares na vida da criança. Tá? Então, se esse mundo, se a criança sente esse mundo, né, com desprezo, com insensibilidade, né, então a gente vê isso muitas vezes, né, pais duros, e eu estou dizendo isso a partir do que a gente vai imprimindo. Então, às vezes o pai e a mãe lá tá com a melhor das intenções, né? Aquela foi a forma com que né, ele tinha lá consciência ou não no momento. Mas essa impressão, né, essa sensação vai fazer com que a criança, e posteriormente nós carregamos isso quando vamos para as relações, dizer assim, eu não posso ser amoroso, né? Eu não posso ser gentil, eu não posso, porque isso parece que é ameaçador. Então, veja que a gente vai por essa sensação, né? Esse medo de ser desprezado, né? Por esse mundo, por essa simbologia do mundo superior que está aí, vai fazer com que a gente se retraia. E aí, assim como no primeiro aspecto, nós também vamos conter,
né, essas expressões naturais, esses sentimentos naturais de generosidade, de amorosidade, né, de leveza, do que quer que a gente esteja aí expressando. E aí a gente acaba criando aí, nesse segundo aspecto, uma capa, né, uma máscara. A gente vai buscar uma força de forma distorcida, no sentido de que assim, eu preciso ser duro, eu preciso ser, inclusive, mais superior do que esses superiores aqui do meu mundo simbólico. Né? Então, e isso acaba nos levando para um lugar de culpa e de ódio. Né? Então, é importante a gente tomar uma respiração com essa consciência. Então, tem muito material, né, aí guardado em cada um de nós, dos nãos que a gente recebeu. Né? Às vezes até oposto. Né? Tivemos pais muito permissivos, mas aí eu chego numa outra realidade, por exemplo, a criança vai para a escola e ela começa a receber também esses nãos que você estava trazendo. Tá? Então, nesse segundo aspecto, a gente vai também se retrair. Percebe? Porque aí, na relação com o outro, quando o outro traz essa simbologia desse mundo superior, e a gente sabe que nas relações acontece muito isso, né? A gente vai buscar parceiros ou parceiras que têm muito das características dos nossos pais, ou seja, que tem muito desse mundo superior aí. E aí a gente vai, de uma certa forma, não estar se expressando a partir do nosso lugar de eu real. Né? A gente vai criar uma autoimagem idealizada e a gente vai buscar essa simulação de força. Eu estou falando de simulação de força porque ela não vem do lugar da nossa essência. Tá? Porque quando nós estamos conectados com o amor, nós estamos conectados com a verdade, com a sabedoria, com o poder real. Tá? Porque enquanto atributo divino, isso não está separado. Mas quando nós estamos na defesa, né? na reação, aí sim. Ok? E aí veja que a gente primeiro se trai nesse lugar. Porque, na verdade, lá dentro, o meu anseio não é de ser duro. Né? O meu anseio não é de rejeitar, de desprezar. E aí não é desprezar o outro mesmo, não, mas é rejeitar, inclusive, isso que está em mim. Por isso, a gente vai fazer contato com essa culpa, com esse ódio, e a gente projeta no outro. Tá? Mas isso tem a ver com o que eu sinto. De uma certa forma, isso não era o que eu queria dar ao outro. Lá do fundo da minha alma. E aí é um convite para a gente vir para o coração, para a gente sentir a partir hoje de adulto. Porque as mágoas, né, o ódio, o que está impresso a partir das privações que nós tivemos, né, vai fazendo com que a gente crie essa capa a partir desse segundo aspecto de dureza. Né? E aí tem uma força distorcida. Parece que eu tenho que ser... Parece não, né? A sensação a partir desse aspecto, assim, eu tenho que ser mais superior. É pseudo... Por isso que a gente está falando de um aspecto que a gente está chamando aqui de superior. Tá? E isso causa uma vergonha também. Culpa e vergonha. Okay? Porque muito do comportamento aí, a gente vai oscilar entre a coisa da agressividade, por essa força distorcida, e por um outro lado, a gente vai para um lugar de submissão. E aí a gente distorce, porque parece que amor é igual a submissão. Né? Parece que Márcia me ama se ela concordar e fizer tudo do meu jeito. Ou seja, se não concordar com algo que eu estou dizendo aqui sobre o segundo aspecto, né? Discordar de mim, principalmente numa live aqui na frente de todo mundo, mas você não me ama. Né? Eu estou trazendo algo nesse sentido. Tá? Então, veja que aí a gente vai usar uma pseudo-solução, tá? Que é fazer uso dessa força, né? Até com uma agressividade aí. Eu sempre costumo dizer isso. Se a gente olha nas relações onde a gente tem, né,
aí alguém que tem a pseudo-solução da agressividade, e para um outro lado você tem a pseudo-solução da submissão, você vai ver muitas vezes, eu talvez diria que quase sempre, né? O submisso aqui, o cara na pseudo-solução da submissão, ele acaba exercendo um poder aqui na relação. Isso. Né? Porque ele força, e aí esse que vai trazer o uso da força que eu estou falando, né? Que vai se colocar, às vezes, no lugar de superior, quando ele agride, ele vai para a culpa, ele vai para a vergonha, e pela culpa e pela vergonha ele acaba fazendo como submisso. Submetendo. Uhum. Né? Se submetendo. Então, inverte aí as coisas. E aí o submisso diz, aham, Isso. consegui. E né? as pessoas tendem a achar que o submisso é o coitadinho, né? Isso. Você veja que a gente acaba já está entrando, né? no terceiro aspecto. E aí, quando tu traz isso, Aronaldo, do segundo aspecto, que tu traz me vem assim, nossa, que quanto esse aspecto esconde de vontade de amar, né? E me vem algo assim, a saída, como precisa ter coragem para sustentar esse ser amoroso. Sim, sim. Porque amor aí, né? Amor aí é sentido como algo ameaçador. Isso. Né? Parece que eu ser amoroso, parece que eu ser gentil, é algo ameaçador. Isso. Porque a sensação, né, é que eu vou ser destruído internamente nesse lugar. Isso. Muito bem. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro aspecto. Eu digo assim, olha, o terceiro aspecto, para mim, ele fala por si, sabe? Tem uma coisa aí né, da segunda e terceiro aspecto, que é a gente se dar conta de que, em qualquer um desses aspectos, mas a partir desse segundo que a gente estava falando, é de que quando a gente, né, busca essa pseudo-solução, de quando a gente age assim, veja que a gente perde a base, né? Sim. A base da firmeza. Então, parece que a pseudo-solução vai me deixar mais firme, né? Mais decidido, mas é aí onde está o engano. Por isso que o guia chama de pseudo-solução. Porque é aí onde eu saio, né, da estrutura da minha base. Por quê? Porque eu não estou atuando a partir da verdade do meu ser. Né? Porque, na verdade, o que eu queria mesmo ali era ser gentil, era ser amoroso, né? Era trazer a expressão do que eu sinto, do que eu sou aqui. E não do que eu vi projetado nesse mundo superior, né? Que eu desejei pertencer. Então, veja que a gente vai fazer isso pelo anseio de pertencimento, pelo anseio de ser aceito. Então, se eu for duro como eles, né, parece que eu realmente aqui sou aceito. E aí é um engano, porque aqui fica um questionamento. Será que o outro, né, não pode me amar como eu realmente sou? Será que o que o outro anseia e necessita ali não é exatamente que eu expresse, né, a minha verdade, o que eu sou, e não essa dureza que eu estou buscando como uma pseudo-solução? Né? Então, essas perguntas são importantes, a gente deixar aí. Eu vou fazer como uma amiga minha diz, a pergunta aí é mais importante do que a resposta. Deixar essas perguntas internamente aí. Claro, dentro da gente, né, Aronaldo? Isso. Porque, assim, se esse grupo que eu tenho tanto medo de amar, por medo de ser desprezado, e se realmente eu amar, né? Se eu expressar amor, o que pode acontecer? Isso. Porque é um juízo que nós fazemos, não é o que realmente é. É o que, como nós, a partir da nossa impressão, como nós vemos, né? Como nós Eu sentimos. estou vendo que Herta, acho que é isso, né? Colocou aí
essa sensação de que parece que se eu for amoroso eu sou frágil, Isso. né? Então, isso é uma conclusão errônea, né? Generalizada, né? E a gente tem muito isso. Parece que amor é igual a fragilidade, é igual a se submeter. Então, essas impressões é que impedem, né, da gente realmente se expressar a partir da espontaneidade. Legal. Então, quem não tá, a gente não está vendo, mas assim, sou eu que preciso respirar. Porque falar de amor é algo muito tocante, né? Então, a gente vai para o terceiro aspecto, que são os famintos de amor. E eu acho que os famintos de amor, eles falam por si, né? Acho que a expressão desse aspecto, assim, quando a gente nomeia famintos de amor, porque é querer dar amor, mas de uma forma compulsiva para ter as suas exigências preenchidas. Então, assim, a dor da rejeição é tão grande que eles ficam cegos diante dos outros. Então, vocês têm que me amar, você tem que suprir essa necessidade. As minhas necessidades, elas falam muito mais alto. É muito medo da rejeição. Então, a necessidade ela é tão, tão grande que eu preciso de amor. E aí eu vou para o outro com uma fome, com uma sede de amor muito grande, porque o outro tem que me nutrir, o outro tem que me amar, né? Com essa intensidade. Então, assim, então vem o quê? Você sufoca o outro. Não é? Porque você sequer enxerga a necessidade do outro. Então, e ainda passa aquela ideia de que você está amando, que você está se doando muito para o outro, mas não é. Você está ali apenas suprindo as suas necessidades e dizendo ao outro, me ame. Então, eu dou atenção, dou carinho, mas é porque eu quero atenção, eu quero carinho. Né? Então, eu sufoco o outro, eu não enxergo as necessidades do outro, só a minha, e ao sufocar o outro vai correr, né? E aí, qual é a ferida que vai abrir, que já existe dentro de mim? A rejeição. Então, na verdade, o movimento desse aspecto reforça a ferida, né, da rejeição. Então, o sentimento de falta de valor, ele vem muito forte para quem usa muito esse aspecto, sabe? E me vem assim, eu digo assim, quando eu vejo as pessoas muito famintas de amor, a consciência infantil, ela está muito presente, eu acho, sabe, Arnaldo, nesse aspecto, porque assim como a criança que tem aquela necessidade de aprovação 100%, como a gente falou aí no início, esse aspecto vem muito isso, assim, de que o outro ele faz muito para ser visto, notado, amado, e só reforçando a própria ferida dele, né? Porque assim, ele fica cego diante das necessidades do outro. A necessidade do outro não existe, existe a minha. Né? Então, e o outro não aguenta, o outro se afasta, e aí só confirma a falta de amor. E assim, essa visão distorcida faz com que ele impede uma avaliação real da situação. Porque ele se relacionar a partir da sua necessidade. Né? Então, isso gera a falta de confiança em si, ela é muito, muito grande, sabe? O que esse aspecto traz. E aí, o guia traz muito, assim, o caminho, né? Que é encarar a falta de confiança em si, descobrir as razões por que a gente se comporta dessa forma. Como você trouxe bem no início da palestra, os conceitos distorcidos por trás dessa situação. Né? Experimentar os sentimentos da forma que vem, né? Para ir nesse processo de autodescoberta mesmo, tem que sentir.
E aí tem algo que é muito uma saída, eu acho que para todos os aspectos, para geral, mas nesse fica muito mais forte, que é a capacidade de sustentar a frustração. Né? Saber que o outro não vai me amar 100%. Né? Fazer pequenos movimentos assim, olha, o outro não vai me amar 100%. Então, acho que a capacidade de ir sustentando a frustração, ela vem como um grande remédio para quem usa muito esse aspecto, sabe? Quer complementar algo, meu amor? E mais além ainda, no nível que é assim, saber que pelo outro não atender aquela necessidade exigente, né, que eu estou imprimindo aqui, não significa dizer que ele não me ame. Né? Porque isso o adulto precisa começar a questionar quando a gente vai fazer essa autoconfrontação. Por isso que a autoconfrontação tem a ver com o outro, não. Tem a ver com confrontar isso que eu estou sentindo aqui. Porque se a gente for um pouquinho mais além, a gente vai ver que o que está por baixo dessa exigência, né, dessa necessidade exigente, é o medo. Né? Então, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de não ser... Né? Inclusive os substitutos que a gente traz para o amor. Tá? Já que você não me ama, eu vou garantir pelo menos que você me elogie aqui na live. Tá? Então, assim, esses substitutos que a gente traz no cotidiano, no dia a dia. E a gente vê muito isso. Então, eu vou, pelo menos, garantir de que eu vou ser elogiado, de que eu vou ser visto, porque, né, para a criança, tudo isso vai sendo impresso aí no conceito, digamos assim, emocional do que é amor. Então, muito importante isso que você trouxe. Né? Saber que a gente pode dar passos aí. Passos de autoconfrontação, né? Checar mesmo, peraí, é verdade, porque Márcia não fez isso do jeito que eu queria. É verdade que ela não me ama. É verdade que ela não gosta de mim. É verdade que ela não me respeita. Porque vai ter determinadas situações que a gente vai ver assim, ok, é verdade. E aí, a partir do meu adulto, eu posso olhar para a Márcia e dizer assim, Márcia, naquele dia eu me senti desrespeitado por você quando você fez aquilo. Né? Isso não significa dizer que a gente não possa construir uma troca amorosa. Isso. E amar não é não sentir frustração, né? Isso. Inclusive, nas palestras, o Gui traz isso. Ele diz que isso é um grande gabarito, né? Para a gente medir o nosso processo de evolução emocional e espiritual. É quanto que, né, eu lido internamente aqui com a frustração. Porque isso tem a ver com a exigência infantil. Né? O nosso adulto não vai morrer se o outro não der do jeito que a gente quis. Né? Muito pelo contrário, porque amor é liberdade aí também. Amor, inclusive, por amor, muitas vezes a gente deixa o outro ir. Isso não significa dizer que não vai doer. Isso não significa dizer que eu não vou me sentir frustrado. Né? Isso não significa dizer que eu não... Mas a partir do meu adulto, eu dou conta. Você falou aí de consciência infantil e talvez seja importante a gente, né, só trazer essa diferença. Quando a gente está falando da criança, a gente está falando da experiência quando nós tínhamos aquela idade de criança. Né? Quando eu tinha 4, quando eu tinha 5 anos, que em algum momento, por alguma situação, né, eu me sentia ali ferido, eu sentia a dor daquela experiência, e que, enquanto criança, eu criei um mecanismo de defesa, sim. Né? Eu fui buscar pseudo-soluções. Certo? Imagina, a criança que lidava com determinados pais exigentes, muitas vezes ela tinha que fazer de conta mesmo que estava obediente, submisso, mas às vezes ali por trás, né, tem a mágoa, o ódio, né, o comportamento rebelde posteriormente, que na adolescência isso aparece bastante, mas poder sentir isso, né, perceber isso que está aqui como sentimento interno. Tá? Isso. A alma madura, ela sustenta, quanto mais madura a alma, mais ela sustenta a frustração. Não é deixar de sentir, né? Nós vamos sentir tudo, mas a nossa reação à vida, a resposta, ela vem de uma forma diferente, né? Amadurecida.
Ou seja, a gente sabe que a gente não vai morrer porque o outro escolheu ir, né? Ou porque o outro escolheu terminar uma relação, ou porque... Claro que não. Porque se lá atrás a nossa criança, né, encontrou uma forma, o adulto também pode encontrar aqui uma forma que seja, inclusive, saudável, mais saudável para mim e para o outro. E aí, concluindo o que eu estava trazendo, quando a gente está falando de consciência infantil, nós estamos falando a partir desse lugar em que a gente atua, né, de um lugar onde a gente ficou preso, identificado com a experiência que eu tinha 4 anos. Eu costumo, às vezes, brincar, né, brincar e, ao mesmo tempo, me autoconfrontar nesse lugar comigo e dizer assim, peraí, Aronaldo, quantos anos você tem agora? Quando eu me pego numa reação emocional, como o meu menino lá de 6 anos, 5 anos, né, sentia quando não tinha as coisas do jeito que ele queria. Então, às vezes, eu me pego nesse lugar e eu digo assim, peraí, quantos anos você tem aí agora? Né? Porque, embora eu seja um adulto hoje, muitas vezes, né, eu vou reagir a partir desse lugar. Então, isso é importante, porque não é mais a criança. A história lá, a criança passou, mas a impressão está aqui em mim. E eu atuo, né, a partir dessa consciência muitas vezes. Então, por isso é importante a gente fazer essa autoconfrontação que o guia propõe nas palestras, né? Muito bom. Para a gente separar, principalmente quem não conhece muito a linguagem, quem está aqui acompanhando a gente, separar exatamente essa impressão da criança e como o adulto atua a partir da consciência infantil, né? Ronaldo. Então, assim, então, com isso tudo nós fechamos. Você quer trazer mais alguma coisa dos aspectos? Não, eu acredito que a gente pode, né, só convidar o grupo a fazer um fechamento a partir daí. Tem, tem uma... Eu quero fechar essa parte com uma promessa, né, que o guia traz, uma promessa no sentido que ele diz assim, se vocês trabalham, se vocês removem esses impedimentos, esses obstáculos, vocês vão ter né, benefícios aí, vocês vão ter os ganhos aí, a promessa nesse sentido. Então ele diz assim, quando vocês desvendam suficientemente a causa e o efeito em suas próprias vidas, aquilo que é chamado fé, em realidade, uma experiência de verdade, vem à luz. Né? Então, tem uma coisa muito importante aí, que é a gente, de forma consciente, querer. Então, eu posso não me forçar a amar, mas deliberadamente eu posso, né, me determinar a querer amar. Eu posso até dizer assim, ó, eu não amo Márcia, nem conheço Márcia o suficiente para amar, né? Mas assim, eu estou gostando, né, dessa relação, da convivência, do que a gente foi trocando para montar a live, e desse lugar eu posso querer, né? E me abrir para amar. Escolha. Isso é importante. Tá? É uma escolha, isso. Nesse lugar é uma escolha. Amar é uma escolha. Não é uma exigência, mas é uma escolha. Tá? Então, eu queria deixar essa reflexão e deixar também uma forma, né, que é fazer essa pergunta diante das experiências, diante quando a gente está sentindo essa fricção na relação com o outro. Né? Um outro que a gente quer tanto amar e que a gente quer tanto que nos ame. Poder trazer essa percepção para dentro e se perguntar o que está acontecendo comigo? Né? Qual é a minha contribuição, a minha participação aqui? Tá? O que está me pedindo de dar a partir do meu melhor, né? De dar a partir da minha verdade? E aí eu quero fechar com isso. O Gui diz que quando a gente procura um caminho como esse, a gente procura pela verdade, né? Pelo anseio de verdade e de amor. Então, se eu não amo ainda, mas eu anseio amar, eu posso pelo menos sustentar um lugar de ser verdadeiro. E aí eu vou ver que, né, em algum momento, esses dois caminhos se cruzam e verdade e amor é uma única coisa aí. Tá? Então, que possamos tomar uma respiração, todos nós, perceber agora, nesse instante, internamente, né, o que acontece dentro de mim quando eu escuto essas palavras.
Nesse lugar eu quero agradecer, né? Agradecer a você, a associação pelo convite, né? A você, Márcia, por essa partilha. Quer dizer que agora eu estou até mais, meu coração até mais aberto nessa nossa troca. Agradecer a cada um de vocês que estão aí, que entraram, que se fizeram presente, e dizer que eu sinto essa conexão, né? Que vem desse lugar. E que desse lugar a gente sabe que, por mais que tenhamos uma atitude, né, distorcida, mas o anseio que move é o anseio de unidade e de amor. Então, meu profunda gratidão. Gratidão, Ronaldo. Gratidão a todos vocês pela partilha amorosa. Eu sinto meu coração, meu ser pulsar em alegria e amor. Eu escolho amar. É uma decisão diária. Remover as barreiras e escolher amar. Decidir amar. Escolho te amar também, meu querido. Muita gratidão pela troca. Gratidão pela Gratidão, troca. meus amores. Gratidão. Isso. Beijos. Beijo. Obrigado a todos. Isso. Beijo. Uma noite amorosa para todos. Pois também.